e desfrute o seu jardim. Tudo que estás vendo são os meus presentes pra você. Preparei com todo meu amor. Veja quantas flores, elas existem pra alegrar suas manhãs e perfumar o seu jardim. Erga os seus olhos, mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que eu sinto por você. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor. E hoje podes descansar em mim. Inevitável se destruir em seu jardim, ainda assim o sábado será pra sempre o nosso novo encontro. Um dia pra esquecer as suas ilusões e descansar em descansar. Nós frequentávamos para membros, né, da Igreja Central e lá tivemos reuniões, né, para fazer conferências. E aí, analisando que o bairro do Novo Horizonte era um bairro novo e que já estava bem desenvolvido e ainda não tinha uma igreja adventista. Aí surgiu a ideia de fazer uma conferência no bairro Novo Horizonte. Quando eu cheguei, ia acontecer um evangelismo e aí me convidaram para participar desse evangelismo. E eu ali, de forma voluntária, participei por 19 dias, até o final do evangelismo. E então, esse foi o início para que eu pudesse ingressar. Aí Natalino, com o apoio de outros irmãos de outras igrejas também, como o Parque Elite, e reuniram e decidiram fazer a conferência no bairro Novo Horizonte. Sempre dava muita criança e eu ficava responsável por cuidar daquelas crianças, né?
E aí nós fazíamos sempre a promessa de que no final ia ter uma feira. E essa feira no final foi extraordinária. Nós tivemos bastante brinquedos que foram doados, as crianças ficaram muito felizes. Então, assim, foi bem gratificante, foi bem gostoso participar. Era algo, assim, uma experiência bem sincera, bem verdadeira, onde nós, naquele momento, a gente se entregava mesmo para aquelas almas. A ideia foi abraçar o evangelismo e fazer com que, e cuidar das pessoas que foram batizadas. Onde foram batizadas 7 pessoas, isso foi em julho, né? E quando esses membros ficaram frequentando a igreja central. Aí só ia aos sábados, que os irmãos lá da igreja central vinham buscar e deixavam. E como foi em janeiro, aí decidiram fazer outra conferência no mesmo local. Fizeram e foram batizadas várias outras pessoas e decidiram permanecer ali no mesmo local, tendo os cultos da igreja. E esse momento marcou muito porque, tipo assim, estava iniciando do zero uma igreja no bairro, com aqueles novos batizados, e foi uma oportunidade grande para a gente continuar evangelizando e dar um avanço na pregação do evangelho no bairro. Esse ponto ele era um ponto, apesar de ser um ponto grande, bem localizado, mas ele não tinha porta de saída, ele só tinha porta de entrada. Então a gente não tinha banheiro, a gente não tinha local de água. Se alguma criança precisasse ser trocada, alguma coisa assim, a gente não tinha nem isso, não tinha conforto. Então a gente precisava de um local onde pudesse dar um conforto melhor para a membresia e um local para a gente dizer que era a nossa igreja. E a igreja havia ganhado um terreno no bairro Novo Horizonte da prefeitura. E a associação nos doou a estrutura metálica com o telhado. E aí, conversando com a tesouraria da igreja central, na pessoa do irmão Valdir, e eles decidiram, né, em reunião de comissão lá, decidiram comprar material para que fizesse mutirão e construísse a igreja. E assim foram feitos vários mutirões e construíram a igreja. Levantou, cobriu, deu piso grosso, colocou as janelas e porta, e aí já saiu do ponto alugado e já foi ter os cultos nesse local. As 3 famílias que começaram essa conferência, e graças a Deus ainda continua lá até hoje, foi a minha família, eu e a dona Ivonete, Valdinez e a Talitiana, e o Elinaldo e a Leia. Daí a gente abraçou a causa, meio que duvidando, porque não é fácil a gente sair de uma igreja estruturada, né? Toda padronizada, que nem já estava nossa, e a gente não estava meio que querendo, vamos dizer assim, ceder, mas a gente acreditou que era um chamado de Deus, né? Porque naquele momento a gente sabia que era necessário, né, uma igreja no Novo Horizonte. A gente aceitou com uma promessa de que quando a igreja estivesse estruturada, tivesse membros, a gente retornaria para nossa igreja. Mas o amor foi tão grande que nós nos vimos parte daqui e não quisemos retornar. E aqui nós estamos. Quando a gente começou a congregar, a nossa igreja ela não tinha piso, né? Não tinha cerâmica. Então ela era apenas o chão grosso. E aquilo ali era um desafio para a membresia, né? Para os membros, principalmente para as irmãs, porque muitas das vezes a gente tinha que ajoelhar, a gente chegava a ajoelhar e elas reclamavam ali daquele piso. Até que nós tivemos, né, graças a Deus, alguns irmãos, recebemos algumas doações, colocamos piso. Isso já foi um avanço muito grande para nós quando colocamos o piso na igreja. Nós conhecemos a Igreja Adventista há quase uns 5 anos atrás, do Novo Horizonte. A gente era membro da igreja do Jaderlândia, aí a gente decidiu ir lá visitar. E nessa visita, nós fomos bem recebidos, nós gostamos muito do sermão, dos irmãos, sentimos muito acolhidos. E então decidimos, né, por bem, que a gente gostaria de frequentar essa igreja. A igreja é muito bem organizada, muito bacana. Fomos muito bem recebidos, inclusive pelo irmão Natalio e a irmã Bonete. E gostamos muito da igreja, né, da organização. E aí, chegamos em casa, a gente começou a respeito e decidimos, né, de começar a participar lá da igreja. E
estamos lá até hoje. A igreja não estava terminada ainda, tinha várias coisas para terminar, porém, assim, a organização que a gente fala é em questão, assim, do acolhimento. As pessoas que ali estavam eram poucas, porém, eram muito hospitaleiras, né? Então, assim, eles nos receberam muito bem, né? Então, fez com que a gente sentisse aquela vontade de voltar. Então, por mais que não fosse organizada em matéria, né, em igreja, assim, como está hoje, mas ela em si, como pessoas, eles estavam bem organizados. Para mim, um dos maiores desafios é que quando nós deixamos a Igreja Central, né, com a permissão da comissão, da liderança, com o apoio da Igreja Central, nós passamos a congregar. Eu pedi para a Igreja Central para vir cuidar da Igreja do Novo Horizonte, porque eu achava que não tinha... Assim, eles precisavam de um cuidado, é uma membresia nova. E quando eu cheguei na igreja, começamos a congregar, aquela nova membresia, automaticamente parece que ela foi desaparecendo dentro de pouco tempo. Então, algumas vezes a gente chegou assim a lamentar, né? Por que Deus tinha mandado, a questionar a Deus por que Ele tinha me tirado da Igreja Central, me mandado para o Novo Horizonte e agora não tinha membro. Então, aquilo ali me causava assim uma tristeza muito grande. O maior desafio foi o transporte, né? Que nesse tempo eu não tinha ainda transporte. Graças a Deus o transporte que eu tinha uma bicicleta. Então o desafio era ter que pedalar de lá da Rua Rio Grande do Sul para o bairro Novo Horizonte de bicicleta, que é muitas ladeiras. Então o desafio não era fácil. Então, assim, era bem pesado, o bichinho era tão magrinho. Ele te levava na garupa? Cheguei a carregar algumas vezes. Chegou a carregar na garupa algumas vezes. Eu acredito assim, que o maior desafio sempre foi informar a liderança para que continue a obra no Pai, a pregação do Evangelho, o cuidado com as pessoas, com o membro da igreja e com a casa de Deus. Né? Esse é o maior desafio. O maior desafio é o discipulado, né? Fazer com que aquelas pessoas elas permaneçam naquela alegria, naquele vigor de como elas estavam lá no evangelismo. No final de 2018, Natalino, conversamos, ele decidiu que a gente deveria vir cuidar da igreja do Novo Horizonte. Eu não queria vir. Primeiro impacto meu, não quero. Na igreja central eu estava confortável, eu estava bem lá. Aí saí para uma igreja iniciando, então para mim era difícil. Eu não queria ir. Mas oramos a Deus e decidimos estar juntos na Igreja do Novo Horizonte. E hoje, se perguntarem para mim se eu quero voltar para o Central, eu não quero mais. Então a Igreja do Novo Horizonte para mim é minha família. Para mim, ela representa aconchego, né? Não devido, vamos dizer assim, às vezes a gente precisa passar por alguns momentos para a gente sentir o abraço da igreja. Para mim a igreja, graças a Deus, nós fomos bem apoiados, né? E sempre somos. Passamos por um momento difícil aí na nossa vida, mas eu sei que Deus ele sempre está no controle e eu tenho certeza que eu acredito que Deus ele existe, ele é poderoso. E outra coisa que eu tenho a dizer, os irmãos também, eles oram e a fé do irmão, eu sei que chega até o trono de Deus, porque algo que a gente faz, às vezes querendo distanciar de Deus, o povo vem atrás e corre, e a gente nunca saiu dos pés do Senhor. Por quê? Porque o apoio da igreja, todo mundo ali se une, todo mundo ora, e Deus ele ouve a oração do justo. Eu me sinto bem demais no Novo Horizonte, ali não sei nem como é que faz, se for para mim, para outra igreja para apoiar, não sei nem como é que seria para me fazer, passar ali. Porque tanto que nós saímos do Parque Elite para ir para lá, agora passar aqui lá para ir para outro, se caso acontecer, nós vai, porque o chamado de Deus, né, a gente tem que ir. A gente poderia dizer assim que é uma segunda casa, né? É uma segunda casa pra gente. A gente se sente à vontade, a gente se sente confortável. É um lar, um segundo lar, né? É saber que você tem um final de semana, você tem algum lugar para ir. É um encontro tipo marcado, um lugar para estar, né? É uma família que ali foi construída, né? E os vínculos também foram fortalecidos durante todo esses anos, né? Para mim ela representa boa parte da minha família. A minha vida, ela se dedica a trabalho, a família e a igreja. Então, se eu resumir, a minha vida ela se resume em trabalho e família, e a igreja está incluída nisso. Então, para mim, ela é o tudo.
eu agradeço a Deus pelo apoio que Ele tem dado, né, a nós, e a minha esposa tem me acompanhado, porque ali nós aprendemos a amar a Igreja do Novo Horizonte. Tem os desafios? Tem, mas Deus ele tem sido muito bom para com a gente, tanto na construção da Igreja do Novo Horizonte, quanto na minha própria vida pessoal. Deus ele nos abençoou grandemente. A Igreja do Novo Horizonte, para nós, representa um pedacinho do céu aqui na Terra. Para mim, representa uma vitória de onde nós começamos e de onde nós estamos hoje. Uma vitória muito grande. E como vocês se sentem sabendo que ela vai ser inaugurada? Sem dúvida é um sonho. É a realização de um sonho. Aí eu me sinto, vamos dizer assim, né, realizada, né? Porque foi um passinho de cada vez, foi um pouco aqui, um pouco ali. Hoje está aí, né, a nossa igreja. Logo, logo vocês vão poder comprovar o que eu estou falando, né? Hoje nós temos uma igreja climatizada, uma igreja bem ampla, vamos dizer assim, comparado à quantidade de membros, que eu acredito que nesse momento não vai ser o suficiente, porque uma inauguração sempre é repleta de muitas pessoas. E eu quero dizer até que vocês possam estar sendo bem-vindos, né, a essa inauguração da nossa igreja. É uma satisfação, assim, tremenda. Ainda há algumas coisinhas a ser reparada, mas comparado ao lá no início, o chão, o concreto, a parede não rebocada, a janela não posta no lugar. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, num pedacinho do céu, né? A gente fica feliz, né, por fazer parte de uma igreja que a gente viu nascer e de repente agora do jeito que ela está hoje, né? A igreja está muito bonita, está bem organizada, como sempre foi, mas está bem bonita, né? Bem acabada, uma das igrejas, assim que eu diria, do distrito, uma igreja bonita, né? Do Novo Horizonte, muito bonita. Hoje a gente tem muito conforto na igreja, né? Então para isso é muito gratificante para a gente fazer parte dessa história. Gratificante, igual você falou, poder fazer parte, né, dessa história, poder estar ali, né, e também todos esses anos não ter desistido, né, e estar também ali no caminho do Senhor e vendo que teve um grande progresso. Eu me sinto assim feliz de ver como Deus trabalha na vida da gente, na vida das pessoas que estão com a gente. Porque a gente, quando analisa 2018 para cá, e para ver a igreja como está hoje, a gente vê que só a bênção de Deus, porque a olhar humano para nós era impossível. Então a gente vê como Deus tem trabalhado, tem ajudado a abençoar as pessoas para abençoar a obra. Agora, quando eu olho para a igreja no estado que está, eu só me vem na mente uma coisa. Desde quando nós começamos a igreja, eu sempre sonhei em deixar a igreja do jeito que ela está hoje. É claro que eu creio que ela não vai ficar do jeito que está, a gente ainda vai melhorar ainda mais, tem algumas coisas ainda que precisam ser melhoradas. Mas eu sonhei com isso, eu preguei isso, eu vendi o meu sonho para os irmãos. Nem todos os irmãos estão aí para testemunhar, quer dizer, alguns deles saíram, outros mudaram, mas eu preguei isso, eu falei da igreja que nós teríamos, eu falei da igreja que a gente tinha e da igreja que a gente iria ter. Então hoje eu me sinto realizado, para a honra e glória de Deus, a igreja dele está bem. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, ó
Hoje tua glória invade